Meus queridos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor e à diretoria por esta oportunidade. Não mereço, mas eu agradeço. E antes de abrir a Bíblia aqui, eu quero contar até 3 aqui, dando oportunidade para os irmãos. Sei que o pastor já orou por mim, mas se você vier, eu vou convidar o pastor aqui para orar por você também, e vai dar tudo certo. Então, por falta de oração, não será. Eu acho que ninguém vai vir, né? A gente sempre dá um tempo e aguarda. Meus amados, depois de ouvir o pastor, nosso presidente, é bem difícil nós trabalharmos de outra forma. O pastor, muito do que ele falou, tem algumas anotações, alguns apontamentos aqui, para nós fazermos menção também. Não reforçando as palavras do pastor, mas apenas lembrando, reiterando as palavras sábias do nosso pastor, principalmente nas últimas palavras do seu sermão, quanto à igreja, a orientação e a forma em que nós devemos trabalhar. Eu estava pensando em um texto e eu fiz alguns apontamentos, que é bem difícil eu ter sempre um sermão concluído, sempre anotações, sempre são rascunhos que a gente trabalha, passíveis de modificações ou de orientações segundo a direção de Deus. Reconhecemos aqui que todos são homens e mulheres de Deus e capazes de, a qualquer momento, em qualquer ocasião, serem também os porta-vozes de Deus e transmissores das mensagens de Deus. Então, tenho plena confiança que qualquer um dos irmãos tem a capacitação de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Então, eu falo a homens e mulheres de Deus, respeitáveis e bem preparados para a palavra do Senhor, de modo que é uma grande responsabilidade estar diante de obreiros assim, homens experientes e já calejados na obra de Deus, e estudantes conhecedores da palavra, muitos formados, outros estudantes e acadêmicos. Então, essa responsabilidade aumenta ainda mais. Mas vamos à palavra do Senhor, e hoje eu quero trazer uma mensagem no livro de 1 Reis, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso 25 até o verso 33, e depois eu vou contar a história que chega até esses versos, e dentro desses versos desenvolver o nosso sermão. Cada verso, então, será o próprio tópico, o título daquilo que nós pretendemos falar. Então, será um sermão mesmo bíblico para nós discorrermos. Isso facilitará, porque é um fato histórico que todos vocês já devem ter ouvido, ou pregado, ou desenvolvido alguns sermãos sobre isso. E é bem comum existir vários comentários acerca desse texto. Nós vamos trabalhar dentro daquela orientação de Deus e algumas coisas que irão refletir a nossa realidade. Eu convido então você a abrir a Bíblia e posteriormente ficar com a Bíblia aberta e acompanhar as diversas referências que nós iremos ler. E também fazer os seus apontamentos para usar posteriormente à vontade. Vamos então à leitura do texto, 1 Reis, capítulo 12, versos de número 25 ao verso de número 33. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá. Algumas vezes eu vou me referir a Reoboão como Roboão, tá? Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar.
Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, também em Betel. Estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Essa é a parte, então, que nós iremos usar para desenvolver os nossos tópicos, que nós acompanharemos posteriormente. Eu quero, então, trazer a história até nós chegarmos, então, nesse texto lido. A história é o seguinte, eu quero começar, para não tomar muito tempo, lá no livro de Juízes, que o povo clamou ao Senhor, a Samuel, querendo um rei. Eles queriam, então, imitar as outras nações. O livro de Juízes, todos vocês conhecem o contexto básico, que cada um fazia o que queria. Não tinha um líder, não tinha um rei. E o que vinha na cabeça do povo, eles faziam por falta de orientação. Samuel, que foi um dos últimos dos juízes, que exerceu também o ofício de sacerdote e profeta, estava no exercício das suas funções, como juiz, sacerdote e profeta. O povo vai até ele clamar. E ele explica, olha, vocês vão ter um rei, mas esse rei, e explica todas as questões lá, favoráveis e mais desfavoráveis do que favoráveis ao povo. Mas o povo queria. Então Samuel, ele, sob orientação de Deus, Deus levanta Saul. Lendo todos os textos bíblicos, vocês vão ver que Saul, ele foi mesmo escolhido por Deus, sem sombra de dúvidas. É só vocês olhar todo o texto, mas Saul não era pastor de ovelha, era pastor de jumento. Não tem nada a ver essa história e outras. Ele desviou do seu caminho e pronto, está acabado. Entendeu? Mas o texto nos diz lá que ele foi escolhido por Deus, certo? Mas ele, então, pelo menos em 2 ocasiões, ele vai fazer o que Deus não orientou. Aquela história lá dos amalequitas, que Deus mandou exterminar todo mundo, mas ele vai, não, deixa os bois aí, deixa alguma coisa aí, né? Deus mandou exterminar tudo. Não, esses bois é para quê? Não, o profeta chegou lá, mas Saul, você deixou alguma coisa? Aí o boi mugiu lá, né? Cuidado com o mugido do boi, que é aquele, ele denuncia muita coisa, né? Você deixa o boi escondido, ele vai mugir e ele vai denunciar. Então Deus mandou exterminar, não deixa nem o boi, tá? Acaba com tudo isso aí, porque o boi vai mugir a qualquer momento, tá bom? E outro, o boi dos amalequitas não servia para o sacrifício a Deus, tá? Então não aproveita essas coisas, não. E também no episódio lá, que deveria esperar Samuel. Samuel demorou, e como existe um Saul precipitado, assim, existem muitas pessoas precipitadas. Cadê o pastor? O pastor não chega? Será que o pastor desviou? Será que Deus levou o pastor? Vamos fazer do nosso jeito mesmo? E aí começa o sacrifício. Saul não tinha orientação de Deus, porque ele não era sacerdote, ele era rei. Então, cada um na sua posição. Tá bom? Você pode ser grande, pode ser o rei, mas o sacrifício é o sacerdote que faz, né? O sacrifício é o sacerdote que faz e nem o rei acaba. E acabou. É isso que a Bíblia está dizendo. E Jeroboão vai fazer o papel de sacerdote que não era para ele fazer também, né? Então, é tudo errado. Então, o título da mensagem hoje, né? Jeroboão, o homem certo que fez tudo errado. Tá bom? O Jeroboão, o homem certo que fez tudo errado. Saul não esperou Samuel e, então, Deus poderia confirmar o trono dele, aquela história que vocês conhecem. Depois disso, então, Deus levanta Davi, que substituiu Saul como rei. Saul ficou uma média de 40 anos, Davi também, o homem segundo o coração de Deus. Não significa que ele seja perfeito, mas segundo o coração de Deus significa único e exclusivamente é o homem eleito dentro da vontade de Deus, e não perfeição. Tá bom?
E Davi teve os seus altos e baixos, mas no coração de Davi estava sempre o arrependimento. Ele sabia se arrepender diante de Deus. No Salmo 51, dos salmos mais lindos da Bíblia e mais trágicos também, porque conta a verdadeira situação de Davi, e ele canta isso, ele faz essa poesia, denunciando o seu próprio estado e aquilo que ele sentia diante de Deus. Mas ele pede: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ele não pede o trono, Senhor, que saudade do trono, ele pede a presença de Deus e não a restituição do trono. E Deus restitui a ele o trono. Veja a divergência, né, e a diferença. Depois, Salomão se levanta, filho de Davi, e reina mais ou menos 40 anos também. E Salomão, ele perverte o seu coração seguindo as várias mulheres. 1000 mulheres, entre mulheres e concubinas, e o texto nos diz que, praticamente no final da sua carreira, do seu reinado, esses casamentos eram casamentos, claro, arrumados para fortalecer o seu reino. Então, cada casamento com uma filha, uma princesa de outra nação, essa nação, então, fazia parte do reinado de Salomão. Era o interesse único, exclusivamente político. Fora do amor maior, que foi a Sunamita, narrada no Cantares de Salomão, as outras foi tudo um arranjo político para o reinado de Salomão crescer. E assim, você casa com uma pessoa igual a Acabe e Jezabel, e você casa com a religião dela também, casa com os deuses dela e casa também com o paganismo, com tudo. É um pacote completo. Vem o dinheiro junto, vem as terras junto, mas vem também o paganismo e o desvio, isso que aconteceu com Salomão. O texto é bem claro e enfático em dizer que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Um homem tão sábio que não conquistou o coração das mulheres com Deus que ele servia, com a sua devoção. Antes, porém, deixou com que todas o seduzissem e levasse ele à idolatria. Seguir outros deuses, e ele sacrificou, ele se desviou. E o texto nos diz em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 até o versículo 15, que o coração de Davi, ele era perfeito. Deus, por amor a Davi, vai dizer no versículo 15 do capítulo 11, que Deus, então, não tiraria o trono de Davi, mas daria a uma tribo, e que Salomão seria o rei. Deus levanta, então, diversos adversários, dentre os quais um dos mais tiranos e cruéis, um déspota, que está no 11:25, que foi Haddad. Esse nome bem conhecido de vocês, e foi alvo de muitas brincadeiras aí, há mais ou menos 1 ou 2 anos passados. E esse Haddad, ele era terrível. E ele não gostava mesmo. O versículo 25 está dizendo que ele detestava Israel. Era o inimigo ferrenho. Primeiro criou bronca de Israel e não gostava de jeito nenhum, e perseguiu e foi longe, na época de Salomão. Nesse momento histórico, nós vamos ver, então, a primeira vez o nome de Jeroboão. É aí que aparece o nome Jeroboão. Jeroboão entra em ação. O texto vai nos dizer que Jeroboão, ele era laborioso, ele era aplicado ali. Salomão, então, vê esse homem por nome Jeroboão e se engraça com ele e o constitui como uma espécie de general ou ministro-chefe da Casa Civil. Alguma coisa assim, um homem de confiança. Jeroboão empolgado, agora eu tenho um cargo, ele sai empolgado e ele encontra então com o profeta Aías, ou Aías. E o profeta estava bonitão, com uma roupa nova, né? Roupa de profeta, tudo ali nos trinques. E esse profeta, ele rasga as suas vestes. Era bem comum o profeta dramatizar a situação. Ágabo pega a sua cinta e outros mais. Nós vemos sempre isso, uma forma de dramatização para dar ênfase àquela mensagem, tornar mais concreta aquela mensagem. Esse profeta rasga suas roupas e dá, então, 10 partes para Jeroboão. Olha, segura aí, essas 10 partes é sua.
e profetizou: olha, assim como eu estou te dando essas 10 partes, eu rasgarei, então, o reino de Salomão, das 12 tribos, e darei, então, 10 para você. Segura a bênção, que a bênção é sua, não largue essa bênção. E reitere, então, que daria uma tribo a Salomão. O profeta vai reiterar o que Deus havia falado antes. Então, o profeta só confirma aquilo que ele havia falado a Salomão. E a novidade é que agora Jeroboão está, então, ganhando esse trono. Resumindo, Deus promete a Jeroboão que ele reinaria sobre Israel, mas o adverte dizendo: olha, você tem que fazer as coisas certas. Por isso que é a mensagem, um homem certo, mas que fez tudo errado. Porque nesse momento que ele recebe a mensagem profética, Deus já orienta: ó, vai ser seu, porém, você tem que fazer assim, assim e assim. Salomão fica sabendo da profecia. Peraí, eu estou reinando ainda. Salomão fica sabendo da profecia a Jeroboão. E o que Salomão faz? Sabe que Salomão não era fácil, né? Ele matou o seu próprio irmão, né? Só porque fez um pedido, né? Só porque fez um pedido. Então, Salomão, ele exterminava mesmo, não adiantava, não tinha assunto com ele. Tudo aquilo que representava perigo, ele, então... Salomão fica sabendo dessa profecia, então cuidado, irmão, você recebeu uma profecia aí, eu seguro um pouquinho, tá? Segura um pouquinho, que está cheio de Salomão por aí, tá? Vai sair falando: vou ser presidente, né? Cuidado, irmão, segura aí, né? Segura. Salomão fica sabendo e logo tenta matar Jeroboão. Jeroboão faz o quê? Ele foge para o Egito. O Egito sempre foi refúgio para todo mundo. Todo mundo vai para o Egito. Não sei o que acontece de bom no Egito, que todo mundo... O certo é que o Egito sustenta, né? O Egito é um lugar de estudo e tal, mas o Egito é só um lugar que nos mantém, né? O nosso futuro mesmo é terra de Canaã e está acabado, é com o Senhor. O Egito deve ser só um lugar de passagem, porque o Egito, assim, em termos é bom, mas ele escraviza você. Ele escraviza a sua vida aqui. É bom só de passagem mesmo. Mas era comum. Ele, então, vai para o Egito, até que Salomão, então, venha a morrer. Morrendo Salomão, seu filho Roboão, ou Reoboão, que eu vou chamar aqui de Roboão, começa a reinar e convoca o povo para a reunião. Agora era a vez de Roboão, convocando o povo para Roboão. Nesse momento que morreu Salomão e começa Reoboão a reinar, Jeroboão, lá no Egito, fica sabendo. Opa, lembrou da profecia, né? Deixa eu estar lá no lugar certo, na hora certa. Ele vem, então, assistir o que está acontecendo. Roboão está lá, mas eu sei que 10 tribos é minha. Eu estou com os pedaços aqui guardados, né, para comprovar a profecia. Esses 10 pedaços representam as 10 tribos que eu tenho direito e Deus deu. Nesse momento, então, de Jeroboão mostrar a sua liderança, o povo esperando como ele ia ser, Roboão vai tomar conselho com os anciãos. E os anciãos dizem: faz assim, 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 vai ser melhor para o povo. O que faz Roboão? Roboão fala: não, eu vou tomar conselho com a galera. Eu vou para a galera e vou ver os meus colegas de infância, né? Vamos fazer um reinado mais jovem aqui, mais moderno. E deixou, então, o conselho dos anciãos de lado. Aí chegou diante do povo: olha, o meu dedo mindinho, né, mais grosso do que os lombos do meu pai, e falou tudo aquilo. O povo, então, ficou apavorado. Esse rei aí vai ser difícil. Impôs uma carga pesada. O povo não suportou e ficou revoltado. O texto vai nos dizer que isso vinha do Senhor. Todas as vezes que vocês vão ler isto vinha do Senhor, como na história de Sansão também, não significa que Deus está aprovando as situações, certo? Significa que as pessoas estão fazendo, e Deus é o Deus da história. Deus é o Deus da história sempre, e a vontade de Deus vai ser estabelecida. O homem errando ou fazendo as coisas certas, Deus está conduzindo a história. Então, isso vinha do Senhor, não significa aprovação de Deus. Que as pessoas vão ao extremo: Davi fez tudo o que fez, né? E Deus estava dirigindo. Não, Deus não dirigiu. Saul, teve uma época que ele endoidou, escumando pela boca. Se Deus quiser, Deus vai usar alguém dessa forma, ficou doido. Já pensou o pastor ficar doido na igreja, o pregador ficar doido e dizer: é Deus que está usando? Nada disso.
Deus não orientou ele a fazer o que fez e matar Urias e etc. Tá certo? Significa que Deus está trabalhando e consertando as situações. Eu fui para o mundo e me desviei e fiz isso. Fez um estrago danado. Mas Deus era da vontade de Deus. Irmão, mera misericórdia de Deus, Deus te trazer de volta. Agradeça a Deus porque te trouxe de volta. Mas não significa que Deus aprova essas situações. Não significa. É isso que tem que ficar bem claro, porque Deus não coaduna com essas coisas. Deus é uma fonte boa. Deus é o Pai das luzes e nele não há trevas alguma. E Deus não vai se contradizer. Ele mandou fazer o certo, não se fez errado, é por conta da pessoa. Agora, é claro que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e Ele busca as pessoas e traz, e restitui novamente, como a história marcante, comovente de Manassés, que Deus teve misericórdia, depois de tudo que ele fez, tornou novamente ele para o reino. Há uma turbulência ali, e essa história marca o início do reino dividido, das 12 tribos, que era um reino só, agora com o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém, comandada por Roboão, e o reino do norte, capital em Samaria, comandada por Jeroboão. Aqui, então, marca o início do reino dividido, entre que é regente e co-regente reinando. Enquanto um rei reinava em Judá, o outro é em Israel. Vocês vão acompanhar isso no livro dos Reis e no livro de Crônicas também. Jeroboão analisa a situação e diz, agora é hora, a profecia está se cumprindo. O povo se revoltou, é a minha chance, é a minha oportunidade. E aqui começam os nossos pontos de reflexão, que no texto que nós lemos. Como é que Jeroboão vai lidar com essa situação? Vamos ver, então, a partir do verso 26. O verso 26 vai nos dizer, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. O que ele está dizendo aqui? Ele não confiou na palavra de Deus. Ele não acreditou que a profecia pudesse se cumprir por causa do povo. É a primeira coisa que ele faz aqui. Vamos lembrar que Deus havia falado que uma tribo permaneceria por amor a Davi. E o pacto davídico, ele vai longe na história. É um pacto escatológico que vai se cumprir em Cristo. Cristo vai ocupar o trono aqui em Jerusalém, a prometida a Davi vai se cumprir em Cristo. Então o pacto permanece para sempre, podia qualquer pessoa sentar ali no trono, foi prometido para Davi e ponto final. Permaneceria. Mas a profecia aqui, Jeroboão, ele ficou preocupado. Jeroboão podia muito bem, olha, Deus me deu as 10 tribos, está aqui os 10 pedaços, isso aqui é meu, tá bom? Deixa lá Jeroboão fazer o que ele quiser, deixa ele sossegado, deixa ele tem um trono, tem um reino. Parece que isso tem tudo a ver conosco, nós queremos sempre mais, temos o nosso rebanho e estamos sempre de olho no outro rebanho. Parece que nós temos vontade mesmo de ser universal e não local. Jeroboão, então, ele quis ser universal. Bom, Deus me deu 10, eu preciso mais um pouco. Jeroboão se enganou, como a maioria das pessoas são enganadas. Amado, fique contente na posição que Deus te deu. Você está debaixo de uma profecia, como Paulo diz a Timóteo, quando foi escolhido, quando foi colocadas as mãos sobre ele, você está debaixo da palavra de Deus, você está debaixo da autoridade do Espírito Santo, para cuidar, nem que seja de uma pessoa, mas na responsabilidade. Não é só o pastor Clementino e a diretoria que te envia, é o próprio Espírito Santo que te envia e te dá uma responsabilidade. O pastor Clementino, a diretoria, não está observando o seu trabalho, é você e Deus na responsabilidade de cuidar de uma vida, se estiver lá o seu serviço.
É isso que Deus faz em toda a história e conosco também. Mas as pessoas, elas são enganadas. Nós estamos iludidos muitas vezes. Sabe aquilo que é sempre grande? A gente sempre fala do que é grande. Não sei por quê. As pessoas têm uma febre por a coisa que é grande. É o grande culto, grande vigília, grande consagração, grande evento, grande coisa. E quem vai estar lá na frente de tudo? É alguma pessoa grande também, subentende-se isso, se engana, né? De repente você chega naquela grande propaganda que você fez, só tem você lá. Cadê o povo? Aquela grandeza toda acabou, né? Aquela grandeza toda acabou. Irmãos, não vamos nos iludir, vamos nos contentar. O pouco com Deus é muito. Paulo plantou, Apolo regou, foi lido aqui, mas Deus é quem dá o crescimento. A maioria de nós teria muita dificuldade em começar algum trabalho se fosse para nós sermos plantadores de igreja, porque nós aprendemos a pegar tudo pronto. Nós queremos um rebanho pronto, ensinado, já cantando, afinadinho. Os irmãos estão cantando, você vai pôr o diapasão, está tudo afinadinho lá, na nota certa. Nós queremos tudo assim, tudo montado já com maestro e tudo lá. Não, amado, Deus nos colocou para plantar, regar e construir. Vamos deixar Deus florescer, vamos deixar Deus afinar, vamos deixar Deus dar o crescimento, porque a obra é do Senhor. Então não se engane, faça a obra de Deus de olho naquilo que Deus colocou em suas mãos, não de olho naquilo que está nas mãos dos outros. Vamos para o verso 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Reoboão rei de Judá. Olha o medo do homem, olha o medo do... Irmão, que fraqueza, tendo um Deus tão grande. A gente tem medo das coisas, a gente acha que tem pessoas que estão competindo com a gente. Chega um irmão eloquente na igreja, que prega muito e tal, Deus usa ele em dom de cura, você fica com medo. Não, daqui a pouco esse irmão está no meu lugar. Deixa, irmão, deixa Deus usar quem Ele quiser, não é de Deus as coisas. A gente tem mania de sufocar as pessoas. Chega alguém que canta bem, canta bonito lá, depois o irmão corta a oportunidade dessa pessoa. Não vamos cortar a oportunidade dessa pessoa. Que é isso, irmão? Deixa a obra crescer e deixa Deus usar quem Ele quiser. Eu quero muito que na igreja tenha muitos e muitos pregadores eloquentes, irmão. Deixa eles trabalhar, deixa eles se desgastar na obra de Deus, deixa eles fazer a obra de Deus. O cajado está na sua mão, você só tem que mandar ele falar, irmão, prega aí, vai, prega aí. Você só tem que mandar. Prega aí, irmão, autoridade Deus te deu, o cajado Deus te deu. Manda ele, deixa, não fica com medo não corta a oportunidade. É o Senhor que tem que crescer e nós temos que diminuir. E olha o extremo medo aqui. E que Jeroboão, quando tem essa atitude, o que ele está fazendo? Ele está descentralizando o lugar de adoração. E queria evitar a todo custo que o povo subisse para Jerusalém, que era o lugar de adoração, era o apelo para comodidade, ou seja, chega de Jerusalém. Agora o povo está sob nova direção. Povo sob nova direção. Por que é quando você chega na igreja sob nova direção, você põe uma plaquinha lá, sob nova direção, mudando o sacerdote muda a lei? Isso é uma heresia. O sentido do texto de Hebreus não é esse mudando o sacerdote muda a lei, no sentido de nós assumirmos mudar tudo. Ali o sacerdócio é de Cristo, ou seja, não precisa mais sacrifício, não precisa sacerdote da tribo de Levi, agora é o leão da tribo de Judá, sacerdote eternamente, está acabado, entendeu? É que a gente interpreta tudo errado ao nosso favor para a gente fazer o que quiser. Assim fez Jeroboão. Não precisa mais em Jerusalém. Jerusalém é longe. Ficava mais ou menos 19 quilômetros, 20 quilômetros. Não precisa ir. Ou seja, Deus não vai nos condenar se nós formos lá. Tem tanta gente falando que não precisa ir mais na igreja. Não precisa ir na igreja, fique em casa mesmo. Né? Fique em casa mesmo. Deus está em todos os lugares. Na verdade, está em todos os lugares. E os verdadeiros adoradores, sem dúvida, devem adorar ao Pai em espírito e verdade. Mas eu duvido muito que quem não vai para a igreja fica adorando a Deus em outros lugares. Eu duvido muito. Ou seja, insegurança pastoral. Não vá para outras igrejas, tá bom?
se você for, você vai se contaminar, você vai... Bom, não vai, irmão. Crente alicerçado não vai. Não precisa ficar com medo dos crentes ir para outra igreja. É até bom que eles vá para ver que você é mesmo de Deus, né? É bom que eles vá para ver, não, eu fui lá, vi tanta heresia, não teve mensagem, eles cantaram durante 2 horas e eu em pé lá, aqui o pastor deixa a gente só 10 minutos em pé, e lá eu fiquei 2 horas em pé, e canta, irmão, depois eu fui esfolado na hora da oferta, e tive que dar até o que eu não tinha, e aqui o pastor, coitado, ele fica orando, irmão, se você sentir no coração, dê sua oferta de amor, pode ser R$1, 2, pode ser o que você sentir no coração, se tiver 1.000, dá também. Mas lá não, irmão, o irmão chegou, irmão, ó, eu sei que você tem dinheiro aí no bolso, sua carteira, seu cartão, irmão, eu sei que está tudo aí. Irmão, me constrangeu a fazer todas as coisas. Tem gente que deixa até aliança lá de compromisso lá, porque fica incomodado. E, ó, você aí, será que você não tem nenhum ouro, nenhuma prata? Aí eu tenho um ouro aqui, né? Aí você acaba, e o seu pastor não faz nada disso. Então é até bom que as pessoas vá. Às vezes as pessoas ficam até constrangidas, eu não vou aqui na Aparecida ali, porque, não, pode fazer um turismo ali, ver, tirar foto, essas coisas, olhar, não tem problema não, irmão, você não vai ficar na idolatria, não, seu coração é de Deus, se o seu coração é de Deus, aquilo não vai te contaminar não, irmão, não vai não, tá bom? Não vai não, vai lá, entrega um folhetinho lá, né? Chama alguém do lado, chama um padre do lado ali, fala de Jesus, fala que você é crente cristão, está só ali de passagem, porque o seu lugar não é aqui, né? Aleluia, está até de passagem, irmão, estamos aqui nesse mundo, mas as coisas do mundo não nos pegam não, entendeu? Nada, os ídolos, nada é, disse Paulo. Podemos andar por todos os lugares. Oh, não vou lá no templo de Salomão, que é a heresia. Vai lá, irmão, vai lá. Não tem problema aí, não. Não precisa ter medo, não, irmão. Agora, os fracos, né? Que tudo se apega a eles. Os fracos que tudo apega, ficam daquele jeito. Mas sempre com vontade de ser universal, né? Ele, então, se aproveita da fraqueza do povo. Por quê? Qual o estado emocional do povo? O povo estava desacreditado. Meu Deus, eu pensei que esse governo ia ser bom. Pensei que ia acabar os impostos, aí carga tributária, reforma tributária não acontece. E esse negócio da Previdência também não acontece. Eu estou preocupado. O povo é muito preocupado com tudo isso. Então, o povo estava muito preocupado. Estava num momento de fraqueza, sensibilizado. Então, tudo iria comover o coração daquele povo. Então, Jeroboão aproveita esse momento, corações desacreditados. Eles estavam de mal com Roboão. De mal com Roboão, aproveitou o colo quentinho de Jeroboão. Certo? Então, pessoas desacreditadas vão aproveitar o colo quentinho. Vem para cá, irmão. Deus vai dar tudo em dobro para você, né? Aqui é outro nível, Então, corações desacreditados vão sempre aproveitar de outras oportunidades. Vamos para o verso 28 e 29. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui os teus deuses, ó Jerusalém, que fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. O que Jeroboão vai fazer? Bom, eu preciso de mediadores. Eu preciso de alguém que esteja no meio entre eu e esse povo. Preciso de alguém para intermediar isso. E ele cria, então, objetos de adoração. Sabemos bem a tendência do povo para a idolatria. Na Bíblia é fato, é fatídico e é trágico isso, a tendência do povo para a idolatria, para o visível, para aquilo que brilha, para algo que fique entre nós e Deus e nos ilumine o caminho, tudo que clareia a nossa fé. Nós precisamos disso, né? É sempre assim, né? Deus vai operar. Tá bom, mas eu preciso de um pregador aqui para fazer essa ponte aqui entre a igreja e Deus. Ah, Deus vai operar. Tá bom, qual o cantor hoje que vai atrair a multidão? Qual o avivalista? Tem até cartãozinho de avivalista. A gente pensou que era o Espírito Santo que avivava o povo, mas agora tem os avivalistas. Então, se tiver dificuldade com o Espírito Santo, com a presença de Deus, com oração, com consagração, você chama o avivalista que já vai estar tudo pronto, já vai fazer um serviço completo para você.
A gente está sempre precisando de mediadores. Vai fazer alguma coisa, quem vai pregar? E aí você fica o ano todo pensando em que vai pregar, e ali Deus lá. Quando é que eles vão pedir para mim, né? Eu tenho um homem certo, quando é que eles vão orar? Quando é que eles vão olhar para a igreja e não ver a prata da casa? Porque a casa não tem prata, a casa tem ouro refinado. Gente que se consagra, ore a Deus, gente afinada que está pronto ali esperando você dar oportunidade. Deus já enxergou, só falta você enxergar, irmão. Talvez um pouquinho mais de visão humana fará com que você veja as pessoas que Deus ele levantou. Mas precisamos sempre de intermediário, menos Jesus e a cruz, que a turma está fugindo da cruz, né? Olha, irmão, esse pregador que fala da cruz lá, a gente está cansado da cruz, de carregar a cruz, de morrer na cruz, de ser crucificado, essas coisas o pessoal não quer mais. Tá? Então Jesus ele ficou de lado, certo? E aí ficou Jesus lá e as pessoas acham que Jesus, né, e Deus tem um lugar lá. O lugar de Jesus, a destra de Deus, está ocupado e tem um lá reservado para sempre, é para cada um, né? As pessoas se iludem, sei lá, vai sentar lá do outro lado, né? Jesus está à destra, você vai ficar do outro lado. Então, sempre um mediador. As igrejas foram sábias em criar mediadores, porque o povo está sempre dependendo de mediadores. Então, você fala em Deus, fala em Jesus, Jesus está aqui. Você fica meio com dúvida. Gente, essa rosa está aqui, é ungida. Aí sim, tá bom, então eu vou atrás da rosa, né? O sal grosso e tudo mais, e aquelas coisas todas, tá bom? Então, dá os 7 mergulhos de Naamã, que aí você se anima com 7 mergulhos de Naamã e todo, lavar as mãos lá no óleo, no vinho ungido e todas essas coisas. Isso ilude as pessoas. Tudo que possa nos dar sensação da presença de Deus. É a busca do objetivo para chegar, então, ao subjetivo. É isso que as pessoas fazem. E Roboão, ele faz da mesma forma. Ele diz: vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Nós estamos sempre de busca de mediadores. Um anjo, por exemplo. Parece que esse negócio de anjo parou um pouco, né? Eu acho que eu apertei o pessoal, desculpa, meus irmãos, acho que eu apertei o pessoal no seminário, que eu falei assim: irmão, vai atrás do nosso campo inteirinho e você vai perguntar quem viu anjo, e vai fazer uma entrevista com ele. Né? Você viu um anjo, irmão? Tá, eu vi. Então pergunta, qual a cor dos olhos, como era o cabelo, como era a roupa, qual a descrição desse anjo, qual a altura, qual o peso aproximado. Sabe que não apareceu ninguém em concreto que tinha visto? Todo mundo que tinha visto o anjo sumiu. Depois disso, parece que os pregadores pararam de falar que está vendo um anjo, porque ele não sabia descrever. Não sabia descrever o que é um anjo. Então, você vê alguma coisa, você está... Irmão, tem um anjo aqui, você está vendo ele? Então, você tem que saber como ele é. Senão, do contrário, é ilusão. Agora, Deus usa mentiroso? Não usa, mas as pessoas se enganam. As pessoas se enganam facilmente. Então, você está vendo uma coisa, aquilo tem que ser real. Tem que ser real, senão, do contrário, é ilusão, mas as pessoas se iludem. Por quê? Bom, a presença do anjo vai reforçar o nosso culto. Não, irmão, a presença de anjo não reforça o nosso culto. Se Deus enviá-los para algum trabalho específico, amém, é eles trabalhando a serviço de Deus, como nós também. Mas a presença de Deus, como Moisés diz, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Foi isso que Moisés disse. Jeroboão sabia que o povo queria um melzinho para os seus paladares. E Provérbios 25:16 vai dizer: achaste mel, come o que basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitar. Então, muito mel vai causar mal para o povo. Dá um melzinho só, um pouquinho só. Tá bom? Mas não deixa eles comer mel, não, porque senão eles vão vomitar. E quem vomita é sempre a igreja morna, os crentes mornos, como a igreja de Laodiceia. Não é frio e não é quente também, porque é morno, vomitar-te-ei da tua boca. E eu espero que vocês não queiram crentes frios e nem mornos, seja crentes quentes na presença de Deus e avivados para a glória dele. O que ele vai fazer aqui? Ele coloca um em Betel e outro em Dan, segundo o texto. A Bíblia está dizendo no versículo 30 que esse feito se tornou em pecado.
o povo é muito adorador, não é? Notamos isso sempre pelos hinos que são cantados. É tantos hinos de adoração que a gente fica perdido qual é a adoração real. E, por fim, tem um dos últimas paradas de sucesso, é que, não conformado com tanta exaltação, o hino diz logo que Deus tem que me exaltar. Antes era que ele podia, Deus quase te exalta. Deus pode te exaltar, mas agora a letra já cansou dessas coisas. Os crentes querem mesmo Deus tem que te exaltar, é o que diz a letra do hino. Deus não tem nada, irmão, ele tem que fazer o que ele quiser e pronto. Entendeu? Agora, obrigar a Deus em nenhuma hipótese. A Bíblia está dizendo que esse feito se tornou pecado. Sem dúvida nenhuma, Jeroboão ele é muito esperto e sabia mexer com o coração, a alma e o corpo das pessoas. Para o povo, a adoração tinha que ser tocada, tinha que ser objetiva. Mas Deus, amados, não precisa de bezerros, Deus não precisa de objetos, Deus ele não compete com ninguém, a sua glória ele não dá a ninguém, aleluia, não dá a ninguém, somos apenas o vaso de barro que pode se quebrar a qualquer momento, e se não for as mãos do oleiro, nós estamos perdidos. Sempre perdidos. Deus é Deus e não compete. Deus é o Deus de Elias, que quando clama a ele, Senhor, está aqui, eu fiz tudo na sua confiança, mostra a esses idólatras que o Senhor é Deus. Então é o Deus que lambe a água, é o Deus que queima o holocausto, e é o Deus que responde com fogo. Fora isso é balela. A igreja, meus amados, podemos dizer assim que não é mais a mesma, né, em termos. Saudosismo sempre fez parte do povo de Deus. Israel sempre quis voltar para o Egito. E aqui o que Jeroboão está fazendo? Esses bezerros são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Está dando crédito para os bezerros. Saudosismo, não é isso? Fora a conveniência do povo. Dan era associada à adoração, e Betel também estava associada a Betel, a visão de Jacó, de Betel, que antes era luz, certo? Estava associada também ao profeta Samuel, então o povo poderia associar essas coisas, ele foi sagaz. E afinal de contas, Deus está em todos os lugares mesmo, né? E é isso que nós pensamos, não importa, só não está em objeto algum de adoração. Então as religiões foram bastante sagazes em enganar as pessoas, como se pode ver. Cada um vai criando os seus próprios deuses e os seus intermediários. Não é isso que acontece? Nós vamos criando os nossos objetos de estimação e de adoração. E nós vamos criando sistema. A Bíblia está muito difícil. E, gente, o pessoal não quer ler a Bíblia mais. E o pessoal também não quer ouvir pregação. Você já começa a pregação, antes de saudar os irmãos, eles já estão dormindo. Vai saudar os irmãos e já estão dormindo, nem responde amém mais. O pessoal não quer mais a Bíblia, as Escrituras. Você lê um texto, meu Deus, que texto longo, que pregação longa. Eu já estou ficando quase sem oportunidade, né? Que é sempre assim, 50, 40 minutos, assim. É difícil, né, meus irmãos? O bezerro é mais fácil, né? O bezerro é mais fácil. Substituir o culto por outras coisas mais rápidas e mais práticas é bem mais fácil. Irmão, não cria o sistema de Jeroboão, não. Deus não te chamou para ser Jeroboão. Deus te chamou para continuar com essa palavra. Deus é o Deus de Israel. Jerusalém é o lugar de adoração. Ainda continua sendo o Senhor. Não faça isso. O povo era muito propenso a isso. Vamos lembrar de Êxodo 32. Moisés demorando e o povo, cadê Moisés que não chega? Cadê Moisés? Aí Arão estava pressionado, tá? Arão estava pressionado. Você já ficou pressionado? Pastor, você vai fazer uns trabalhos aí, né, pastor? Você fica pressionado, né? Você fica pressionado.
pressionado com o povo, a gente é capaz de fazer tudo para agradar o povo. E o povo quer um monte de coisa. Né? O povo quer um monte de coisa. Você deixar o povo incendiar a igreja e fala que Deus está operando. Você deixar, acontece isso. Né? O povo faz o que você quiser. Quando você chega, está tudo feito. Quem autorizou isso? Pastor, a gente chorou aí, alguém deu a ideia e a gente fez. Aí você fica desesperado, meu Deus do céu, que perigo vocês estão fazendo isso aqui. Não vai dar certo. Então, se deixar por conta do povo, vai longe, faz o que eles quiserem. Aliás, para o povo até fazer coisa fora da igreja é até melhor, porque não tem a supervisão de pastor. É igual os casamentos. Para que os noivos hoje querem que o pastor faz o casamento? Só para abençoar. Então, você chega, abençoa o casamento, e aí os noivos perguntam, pastor, o senhor vai ficar aí até que horas? O senhor vai ficar para o jantar, pastor? Eles querem só que você abençoe. Isso. Pastor, aí depois você fica lá um pouquinho, aí já começa, né? Aí já começa. Eles querem o pastor só para abençoar. Faz uma oração, abençoa, Deus é com vocês e tal, e vivam felizes para sempre. Aí depois começa a festa de cada um. Amém. Que Deus abençoe e vida longa aos noivos, que sejam felizes para sempre. E acho que a bênção do pastor é suficiente. Mas as pessoas estão contentes com isso. As religiões foram bem sagazes em saber o que as pessoas querem, o que elas pensam, comodidade, facilidade e tudo aquilo que vem a nós, o nosso próprio reino e menos a vontade de Deus. Vamos então para o verso de número 31. Também fez casas dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Era um vale tudo, não importa quem seja, ou quem tem as qualidades e capacidades, dons, mudança de vida, pacto sacerdotal, vestes sacerdotais, santidade sacerdotal. Jeroboão jogou isso tudo na lata de lixo. Gente, agora é do meu jeito, para que tanta burocracia, irmão? Para que tanta pergunta? Para que vai levantar a ficha dessa pessoa? Para quê? Às vezes a gente está dormindo com o inimigo e a gente não sabe. Né? O inimigo está indo na casa dos irmãos, seduzindo os irmãos, e aí você não sabe da ficha dele. Para que tanta pergunta, pastor? Você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, para que quer saber? Outro dia aqui, uma pessoa aqui, passando aqui, cadê o pastor Imboba? A pessoa ficou enfesada aqui com o pastor, com tanta pergunta que o pastor estava fazendo, a pessoa ficou nervosa com o pastor. Quer dizer, as pessoas não querem ser confrontadas. Os crentes não dão satisfação, mas para ninguém faz o que quer. São senhores de si. Você não pode nem perguntar, irmão, como é que foi sua semana? Não é da sua conta, não. Eu vivo a minha vida. Você vive a sua vida. O que você sabe da minha vida? Quer saber, não. As pessoas não querem te dar satisfação, não. Não, irmão, deixa o pastor orar por você primeiro, depois você passa a sua semana abençoada. Não é satisfação não, meus amados, não é satisfação não. É o zelo, não é curiosidade para saber sua vida, não. É um zelo, amados, para orar por você, para te aconselhar dos seus caminhos. Isso é importante na comunidade cristã. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, aconselhar uns pelos outros. É isso que a Bíblia ensina, é aquela preocupação. Não é vida alheia, não. Vida alheia está aí no Facebook, aí para quem quiser, a vida alheia de todo mundo. Que não é lugar de pastores para estar ali vendo a vida dos irmãos. Mas as pessoas estão vendo dessa forma. Mas era um vale tudo. Para Jeroboão, não importava o tipo do sacerdote. Tinha que ter sacerdote. Só isso, acabou. Tinha que ter sacerdote. Você não vê igrejas por aí? Tem que ter uma pessoa lá na frente. Ele está sozinho lá, mas ele é o presidente sozinho. Porque ele quer ser. Ele quer fazer isso. Não importa se é constituído por Deus ou não é. Baixou o nível, rebaixou geral. Mas essa pessoa, não importa, pastor, é carismático, não está vendo aí? É bonitão, é bonitona, fala bem. E o povo é atraído pelo povo. O povo gosta. Vai na onda do povo, irmão. Vai na onda do povo. Então, o povo de Israel, Arão foi na onda dele. E quando Arão dá desculpa,
Ô, Moisés, é o seguinte, o povo veio, o povo me pressionou, e aí eu pedi para que eles dessem o ouro, os pendentes, e saiu esse bezerro. Irmão, como é que você consegue acertar de uma vez só? Você deve ser um artista tremendo. Você derrete o ouro lá e, bum, já sai o bezerro prontinho. Esse é o máximo, né, que pode fazer. Pode, pastor, o senhor que tem experiência no ouro, pode acontecer isso? Só se aconteceu. E certamente, amados, Deus não pode operar o milagre do bezerro na vida de ninguém e nem da vida do povo. Foi exatamente. Então foi tudo esquematizado ali, calculado, desenhado. Ele fez o molde, mas estava no deserto, como é que ele conseguiu fazer isso? Não sei onde buscou o molde para o bezerro. Sei que foi desenhado, planejado, fez a forma, porque é assim, né? As pessoas arquitetam tudo, de acordo com o povo. E saiu lá. E aí, Moisés, aí eu falei, esses são os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Aí o povo, meus amados, começou a fazer o quê? Começou a fazer festa. E aí a gente entra no versículo 32. Olha o versículo 32. E fez Jeroboão uma festa ao 8º dia do mês, no 15º dia, como a festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar, semelhantemente em Betel, sacrificando os bezerros que fizera, também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Passamos o tempo todo pensando em festa. Aqui eu não vou falar contra a festa, tá bom, meus irmãos? Não vou falar contra a festa, está liberada as festas, eu estou falando aqui a história de Jeroboão. Se tiver alguma coisa a ver com vocês, então é problema de cada um. É problema de cada um, se você for tocado. Mas tudo para as pessoas gira em torno de festa. Então assim, a festa vai acontecer, então você joga tudo para... Não, Deus vai operar na festa. Deus vai falar na festa. E quando chega o último dia da festa, é pior ainda. Tem que acontecer alguma coisa. Irmão, e o ano todo de adoração, amados? O que você faz? Deus não está o dia todo. Deus não está nos cultos que nós fazemos. Nós jogamos Deus para operar na festa. Que Deus que é esse? Nós estamos jogando ele para frente ou então jogando para o último dia? Não, esse aqui vai ser melhor porque vem aquele cara. Então aquele dia vai ser. Irmãos, é isso. Nós estamos indo atrás de quê? Nós estamos fazendo festa para quê? Sem contar umas outras ocasiões, que a festa virou motivo de entrega de cargo. Eu não sei como eu cheguei até aqui. Não sei mesmo. E uniforme também, que é uma benção. Aquela contenda geral pela cor do uniforme, da gravata, e testa, e pés, onde vai. É aquele... Depois, as pessoas que não podem comprar, eu não vou, porque eu não gostei do uniforme, eu não posso comprar. Aí, todo mundo que pode vai, e o que não pode, ele fica lá, sem poder comprar o uniforme. E a festa é para Deus, né? Com meia dúzia em casa triste por causa da cor, porque não gostou e porque não foi chamado na reunião para tratar o assunto também do uniforme. É o mês todo tratando do uniforme, sendo que isso poderia orar um pouco, né? Já pensou se o mês todo, irmão, vamos deixar o uniforme de lado? Vamos orar um pouquinho mais? Vamos orar? Olha, irmão, com roupa ou sem roupa, Deus pode operar maravilhas. Sem roupa, de uniforme, tá? É isso que eu estou falando. Tá bom? Por quê? Quando Moisés chegou, o povo estava fazendo festa, todo mundo nu, né? Já estava desviado. Bom, então tem que ser o culto vestido, com roupa, entendeu? Mas é assim, festa virou esse motivo. Aí, no último dia, chega lá os irmãos, irmão, estou entregando meu cargo, minha gestão durou até essa festa. Irmão, que festa que é essa? É essa festa que você deve receber poder. Recebi uma unção aqui de Deus e eu vou longe, hein, pastor? Mais 2 anos, mais 3 anos, eu vou longe. Entendeu? Que a festa, quando Deus estabelece, era sempre uma festa memorável, para lembrar a Páscoa estabelecida por Deus. Olha, vocês vão lembrar, vocês eram escravos na terra estranha, e quando vocês fizerem Páscoa, vai matar o cordeiro, vocês vão lembrar do que Deus fez. Ele passou, o anjo destruiu o povo de Israel, os primogênitos, mas Deus salvou Israel com mão forte. Então eles tinham que fazer festa para lembrar
todas as festas é memorial ao Senhor e deveria ser lembradas, não aquilo que nós fazemos. Como eu disse a vocês, não entendam aqui que eu estou sendo contra a festa, mas esta festa aqui de Jeroboão não comemorava vitória, não celebrava o Senhor, era uma festa pagã, ilegítima e idólatra, estava festejando ao bezerro e não a Deus, e como eu friso, Deus não divide a sua glória, ou Deus faz, ou Deus não faz, e se Deus faz é porque Ele quer, não é o crédito para ninguém, amados, o crédito é para o Senhor, nós somos apenas uma pecinha ínfima, como foi lido aqui pelo nosso pastor, o que é Paulo, o que é Apolo, são só ministro, certo? Os juízes, quando querem tirar assim uma casquinha, né, do ministério público, eles dizem assim, o juiz, nós somos os magistrados, vocês são os ministros, entendeu? Vocês são os magistrados, nós somos os magistrados, vocês são os ministros, tá? Então Deus é a majestade infinita, transcendente, nós somos o quê? Ministro, para você não esquecer, ministro, e Ele é a majestade que está sentado no alto e sublime trono, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O texto nos diz que Jeroboão fez segundo a sua imaginação. Nós somos muito criativos, né? Esse negócio de sentir vai longe, né? A gente sente tudo, né? Menos o que está na palavra de Deus, né? Irmão, eu estou sentindo aqui de fazer uma coisa diferente. É uma coisa estranha, é muito estranha mesmo e muito diferente. Esse que é o problema. Está além do mistério, é tão misterioso que você nunca viu isso. Só Jesus para ter misericórdia. Eu acho que o meu tempo está esgotando, eu vou passar para a conclusão. Aleluia, a conclusão, ele fez então, do versículo 33, tudo que o seu coração imaginou. Amados, já pensou aqui, assumir um reinado, assumir o trono, com os 10 pedaços de pano no bolso, com 10 tribos na mão ali, com 10 tribos na mão, era só fazer o que era certo, ele era o homem escolhido, o homem certo, que medo, amado, não tenha medo, amado, mesmo sozinho, o Senhor sendo contigo, o que mais será contra? Que será contra Gideão da menor tribo, Manassés, ele só precisou ouvir, vai na tua força, que o Senhor é contigo. Que lamentável saber essa história, mas que reflete a nossa história e a história de muitos líderes e muitas igrejas e muitas comunidades cristãs. A festa e o sacrifício de Jeroboão, que era o homem certo, mas cujas atitudes foram erradas, não agradou a Deus e se tornou em pecado. Aquilo que deveria ser a verdadeira adoração foi algo trágico para a vida dele e para a vida do povo. Pelo texto percebemos piamente, não podemos negar, assim como não podemos negar no caso de Saul. Deus o escolheu. Havia sido profetizado no tempo de Davi, no tempo de Salomão e por próprio Jeroboão, que o reinado seria dele. Ele pecou e levou o povo a pecar voluntariamente. É interessante notar que tanto Jeroboão como o povo levou tudo numa boa. Ninguém questionou, assim como no caso de Arão também. Ninguém questionou, para que esse bezerro? Esse bezerro aí não tem nada a ver com Deus, ninguém questionou isso, sabe? E às vezes o povo está aceitando tudo numa boa, né? É igual quando eu, irmão, não precisa orar não, para que orar, irmão? Quer orar, irmão? Não precisa orar não. Você acha que o povo vai brigar com você, irmão? Irmão, é o seguinte, vamos tratar de nós agora, tá? Menos culto, tá bom?
menos culto, vamos fazer só culto no domingo, esse negócio de escola dominical já ficou para trás, que antigamente não tinha shopping, não tinha televisão, não tinha aquele sofá que você aperta o botão, ele vai para frente, ele vai para trás. Até para apagar a luz agora, você usa o celular, você apaga a sua luz, não precisa nem se levantar. Então, aí você fala, irmão, só domingo à noite está bom e no dia da ceia. Você acha que os irmãos vão ficar esperneando com você? Você acha? Primeiro a gostar vai ser você. Primeiro a gostar vai ser você. Irmão, agora eu vou viver mais, né? Que eu estava me desgastando muito, eu vou viver mais. É porque o ministério, ele, né? Eu não sei assim, né? Parece que é a idade de cachorro, né? A idade de cachorro, mais ou menos, né? Você se desgasta em um ano, vários anos da sua vida. Mas o interessante, amados, que Deus vai sempre renovando as suas forças, porque você está sempre esperando no Senhor. Mas o povo não falou nada, né? Porque o povo não está afim, né, de discutir, a comodidade. Ninguém falou nada. Por que não vamos a Jerusalém? E esses bezerros aí? Irmão, denuncia as coisas, irmão. Deus te deu os olhos espirituais, mas deu os olhos carnais também para você. É preciso a gente clamar por Deus, clamar por misericórdia, clamar para que a palavra de Deus esteja em nossos púlpitos. A vida da igreja, a história da igreja sempre foi uma vida pautada por consagração, por oração. É a história da igreja. Os nossos pais, as nossas igrejas, sempre foi. Deus está operando, porque nós estamos orando, nós estamos indo, nós estamos contribuindo, e a igreja vai crescendo. É isso, não é forçar ninguém de maneira nenhuma, mas levar o povo para a verdadeira adoração ao Senhor. Aleluia! Nos parece que o povo quer só alegria mesmo, só alegria, sem sacrifício, sem estar em prol do reino. A queda de Jeroboão foi trágica. O que deveria ser um reino para Deus, e um reinado para Deus bem-sucedido, foi o fim da carreira de Jeroboão, sem que ele tivesse acabado a carreira e guardado a fé. Ele não acabou a sua carreira e nem guardou a sua fé. E é o que não deve acontecer com a gente. Acabar a carreira, irmão. Acabar a carreira. Com o povo indo com você ou não. Você é aquele que Deus deu direção. Aleluia. Acabe a sua carreira e não perca a fé, não perca a fé. A queda de Jeroboão foi trágica. Deus foi tão misericordioso que enviou outro profeta, que foi o profeta velho. Vocês sabem a história no capítulo 3, sabe do profeta velho? É outra pregação do profeta velho. Cuidado, hein? Está cheio de profeta velho por aí. E o leão está esperando esse profeta velho, né? O leão está ali, tá? E o leão ele não acaba não, tá? Ele só mata e fica esperando, né, o outro profeta chegar, tá bom? Então, muito cuidado aí em ser o profeta velho. Mas Jeroboão foi muito presunçoso, ocupando o lugar de sacerdote, está escrito isso lá no capítulo de número 13, se vocês lerem. E esse profeta vai dizer, porque certamente se cumprirá o que a palavra do Senhor exclamou pelo altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes todo o povo tornou a constituir sacerdotes. E ele continuou, vamos consagrar esse. Mas não tem as qualidades. Não, mas é um menino bom, né? É um menino bom. O menino bom vai longe, né? O menino bom vai longe. O menino bom vai longe, graças a Deus, que a igreja está cheia de menino bom. Só não é da tribo de Levi, mas não tem problema não. Qualquer que queria, eu estou aqui concluindo o versículo 32 ao 34, tá? Olha o que está dizendo. Olha, e sacrificou no altar que fizera, no bosque, ele tinha imaginado no seu coração, e queimado. E está dizendo aqui que qualquer que ele queria, está no 13, versículo 32 ao 34. Ele está dizendo, qualquer que queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão. Então ele continuou fazendo isso. Eu espero que depois dessa mensagem você não continue fazendo isso, tá bom? E Deus nos ajude. Jeroboão continuou inovando. Eu estou concluindo, estabelecendo inovações. Afinal de contas, ele era
o cara que mandava, né? Ó, irmão, quem manda aqui sou eu. Você já fez isso lá na igreja, né? Você já fez isso, irmão, aqui quem manda sou eu. Não, quem manda é Jesus, e tem a diretoria, aqui tem um pastor presidente, que está abaixo de Deus, mas acima de nós também, como homem de Deus, e está enxergando, hein? Está enxergando. Deus está de olho em você, mas tem muita gente também de olho em você, tá bom? Ele esqueceu que ele era apenas um homem com uma missão dada por Deus. O homem certo que agiu de forma errada. Eu deixo a vocês as palavras de Paulo aos Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, e quem exercita misericórdia, com alegria. Aparentemente, Jeroboão foi longe demais. Ele conseguiu reinar 2 patinhos na lagoa, 22 anos. Foi longe demais, né? Mas é a oportunidade que Deus te dá. Irmão, se você está lá fazendo a obra de Deus, se conserte, irmão. É Deus te dando mais oportunidade. Tá? É Deus te dando mais oportunidade. É simplesmente misericórdia de Deus. Mas nenhum momento ele teve aprovação nos atos que ele praticou. Em 1 Reis 14:30 vai dizer que houve guerra entre Reoboão e Jeroboão todos os dias. Foi um reino briguento, que não teve paz. Tudo por quê? Deixaram tudo que Deus falou para seguir eles podem. Irmão, para de briga, irmão. Vamos reinar na paz. Cada um com seu rebanho, e Deus é o sumo pastor de todo mundo. Tá bom? Vamos parar de briga, vamos nos unir num só propósito. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Deus trouxe a Jeroboão o exílio, Deus trouxe Jeroboão do Egito, para que Jeroboão adorasse a Deus em Jerusalém. Mas ele disse, olha, o Egito está no meu coração. Eu vou fazer o bezerro. E colocou um Idã em outro Betel. Deus te tirou da onde, meu irmão? Deus te tirou do Egito. E te levou para Jerusalém, cidade do grande Deus, para adorar e oferecer sacrifícios a Ele. O seu bezerro, as suas ideias, a sua imaginação, ficou tudo no Egito. Agora é Deus. Qualquer forma de culto e adoração que não visa edificação, louvor e adoração, único e exclusivo Deus, que não exija entrega, sacrifício, renúncia, não pode ser tidas como verdadeiras ou biblicamente corretas. Sendo você a pessoa certa, chamada e escolhida por Deus, tenha zelo, para que as suas atitudes não correspondam com as atitudes de Jeroboão. Deus é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Amém.